Olá, pessoal, tudo bem? Então, vamos para o comentário dos simulados nas partes tanto da educação infantil quanto do primeiro e segundo ciclo, as partes referentes que são comuns, que é a informática básica para o desenvolvimento das práticas educativas, fundamentos e legislação. Eu vou usar como referência o simulado da educação infantil, porque o que difere é a numeração apenas, tá? Por que eu estou usando da educação infantil? Porque a educação infantil, tanto informática, quanto legislação, quanto fundamentos, teve uma questão a mais em relação à do primeiro e segundo ciclo. Então, ela é mais completa do que o primeiro e segundo ciclo, tá? E essa escolha de mais questões não foi do curso, lógico, foi seguindo o edital, tá bom? Então, eu vou usar como referência a avaliação, o simulado da educação infantil, mas você que é do primeiro e segundo ciclo, você vai encontrar as mesmas questões com numeração diferente. Então, por exemplo, essa questão número 11, que eu vou estar discutindo na prova da educação infantil, ela aparece para o primeiro e segundo ciclo com a numeração 9, e aí segue a mesma numeração, seguindo, né? 9, 10, 11, 12, tá? Então, vamos lá. Com o advento da revolução digital, todos os aspectos das sociedades humanas foram transformados. As escolas e os educadores ainda buscam acompanhar as mudanças ocasionadas pelas tecnologias da informação e comunicação em suas atividades. Então, tem um pequeno texto e aí vem o enunciado central. Considerando o modo como as políticas curriculares nacionais tratam a relação entre as TICs e o processo de ensino-aprendizagem, é correto afirmar que elas trazem ferramentas úteis e riscos, e por isso a escola deve formar para sua correta utilização, né? Então, está marcado aqui como sendo gabarito, mas sim. Então, é importante que os profissionais das escolas consigam ali utilizar desses equipamentos, dos aplicativos. Então, é preciso sim ter formação, mas vamos ver as outras, por que essa é a melhor, tá? Servem como eficientes recursos de lazer? Não. Então, as TICs não podem ser usadas para poder o aluno está estressado, está cansado, professora, estou cansado, então vou passar um filme, vou dar um horário de lazer, descanso. Então, pode ser assim. Colocam em risco a atividade pedagógica, por isso devem ter em seu uso vetado no ambiente escolar. Também não colocam em risco em hipótese nenhuma. Estão fora do âmbito da educação escolar, dado que os nativos digitais já crescem dominando seu manejo. Também não estão fora, se não estão dentro, precisam estar. Então, a melhor é a letra A. E aí, só um detalhe importante. Se nós considerarmos o letramento digital, as TICs não são consideradas apenas, né, as tecnologias não são consideradas apenas como ferramentas. Elas atualmente, os textos mais recentes consideram como linguagem. Então, as tecnologias digitais, elas têm que entrar dentro da perspectiva da escola como uma grande linguagem, com grandes linguagens, né? Daí o contexto chamado multiletramentos digitais, letramento digital. Então, precisa sim que a escola forme para consiga compreender toda essa dimensão, tá? Então, letra A, sem sombra de dúvida. A 12, então, provavelmente não, acredito que na prova do primeiro e segundo ciclo está com a numeração 10, tá bom? O professor deve promover práticas pedagógicas diferenciadas, reflexivas, colaborativas e dialógicas, que necessariamente utilizem TIC para que as crianças e os jovens vivenciem situações de possíveis usos das TIC, sempre com base em seus hábitos, crenças e atitudes, de maneira que se apropriem delas nas mais variadas situações de vida na sociedade. De acordo com a afirmativa, assinale a opção que indica objeto de conhecimento ligado ao currículo de tecnologia para a aprendizagem. Então, essa é uma questão que está colocando práticas pedagógicas, reflexivas, colaborativas, né? Crianças e jovens que vivenciem situações de possíveis usos. Então, essas frases são marcantes para diferenciar, por exemplo, letramento digital de cultura digital.
Tá? Então, é muito importante. Por que que é cultura digital e não é letramento digital? O letramento digital ele está muito mais relacionado à leitura e produções de textos escritos que circulam dentro do contexto das tecnologias. Então, seria a resposta B, letramento digital, se o enunciado tivesse se referindo a principalmente aos diferentes textos que circulam hoje por meio das tecnologias digitais, nas redes sociais, nos aplicativos, né? De forma geral. Então, como não trata disso, está tratando de uma forma muito mais global, das práticas pedagógicas, das relações sociais, dos hábitos, das crenças, portanto, refere-se à cultura digital e não letramento digital. Então, cuidado com essas duas palavras na prova, tá? Se lá estiver referindo, se tiver uma questão desse tipo e estiver referindo a uma questão que é mais global, que são dos hábitos, das vivências, das situações gerais, cultura. Agora, se for alguma coisa direcionada à escrita, à produção da escrita nas tecnologias digitais ou por meio das tecnologias digitais, aí será letramento digital. Linguagens midiáticas não, tá? Então, linguagens midiáticas só se estiver referindo a rádio, a filmes, né, a plataformas de streaming, podcast, isso são linguagens midiáticas, tá? A apropriação tecnológica é a capacidade que nós temos de uso das tecnologias no nosso dia a dia. Então, não é disso que está se falando, né? Não é disso que está tratando o enunciado. A 13, então, que na primeiro e segundo ciclo está com a numeração 11, tá? Então, vamos lá. Carla é professora e está desenvolvendo um projeto de trabalho com tecnologias de informação e comunicação. Para potencializar o processo educacional e favorecer o ensino e aprendizagem, assinale a opção que apresenta uma estratégia de articulação entre as TICs e a educação. Então, nós vamos buscar uma estratégia entre as TICs e a educação. Essa é uma questão que todas as respostas estão corretas, todas. Tem uma que está melhor, porque tem uma que vai falar dessa estratégia. E aí, como que eu vou saber por que que eu tenho que olhar isso com atenção? Porque o uso das TICs está para todo mundo, não está só para a escola, né? Então, todos os espaços sociais, a gente tem feito uso das tecnologias de informação e comunicação, ou também chamadas tecnologias digitais. Porém, aqui eu preciso articulá-las à educação. E qual que é a finalidade da educação? A finalidade da educação é o aprendizado. Então, eu tenho que buscar uma melhor resposta para isso. A FGV gosta um pouco disso. Então, vai ter questões na prova que você vai olhar e falar, mas tudo está certo. E muita gente pede recurso, só que tem uma sempre que está mais completa que outra, que faz mais sentido que a outra, que está referenciando ao enunciado mais do que outra, tá? Então, esse é um tipo de questão que segue essa rotina. Então, por exemplo, aulas utilizando projetor e depois disponibilizando as aulas em plataformas online, porque os alunos não precisam copiar o conteúdo do quadro. Eu não estou formando nada, mas eu estou facilitando, eu estou ajudando, eu estou democratizando o acesso. Então, não é uma coisa errada, mas eu não estou construindo também, não estou desenvolvendo nenhuma habilidade, já que nós estamos trabalhando dentro da questão da Base Nacional Comum Curricular, o desenvolvimento de habilidades. Então, a letra A é sim uma relação entre TICs e a escola, mas não há o desenvolvimento, né, de nenhuma habilidade específica. Utilização do laboratório de informática para games e jogos online, ótimo, né? Com certeza essa é uma articulação com vistas à promoção de atividades lúdicas. Então, é importante, só que eu vou desenvolver atividades lúdicas? Não. Então, os jogos e os games são importantes, mas eu promover apenas o lazer cabe na escola, mas não é o nosso foco, e a letra B também eu não estou desenvolvendo nenhuma habilidade específica, tá? Uso do webcast, né, que é um aplicativo com questões, uma atividade orientada para pesquisa por meio de recursos da internet, potencializando o aprendizado do aluno. Então, por que essa resposta?
né? Então, eu estou usando o aplicativo para quê? Para que ele faça uma pesquisa e, a partir disso, eu estou desenvolvendo, potencializando, desenvolvendo o seu raciocínio, potencializando a sua forma de pensar. Vamos na letra D. Aula de informática ensina os alunos o processo de edição de texto, imagem, vídeo, instrumentalizando para inserção no mercado de trabalho. A letra D é a mais incorreta, então não é inserção no mercado de trabalho, porque apresentar para os alunos aplicativos e formas de edição de texto, imagem, vídeo é fundamental, porém não para inseri-los no mercado de trabalho, mas para que eles aprendam. Então, a única opção que eu tenho, um objetivo relacionado à atividade, e é um objetivo educativo, é a letra C, tá bom? 14, então, que lá do primeiro e segundo ciclo deve estar com a numeração 13, tá? Escreva, mentira, com a numeração 12, até olhei aqui para de vez em quando a gente 12. Escreva V para verdadeiro e F para falso, considerando as práticas pedagógicas relacionadas às tecnologias digitais. O Moodle é um ambiente virtual de aprendizagem, podendo ser utilizado como recurso de cursos em AD, assim como espaço complementar de aulas oferecidas em cursos presenciais, verdadeiro. Então, muita gente tem feito uso do Moodle, né? Desde a pandemia, isso aumentou muito, mesmo que não seja EAD, professores de ensino fundamental e ensino médio têm colocado, né? Aproveitam o Moodle, abrem fóruns de discussão, coloquem materiais, né? Apresentação de trabalho. Então, o Moodle é um ambiente super bacana e é gratuito, então é acessível para todos, né? Então, verdadeiro. A videoconferência permite comunicação assíncrona? Não. Videoconferência por exemplo, assíncrona é como nós estamos fazendo agora. Então, eu estou fazendo com vocês uma aula assíncrona. Eu estou gravando sem a presença de ninguém e será disponibilizado depois. Então, nós estamos, além de um espaço diferente, nós estamos no tempo cronológico diferente. Então, assíncrono é quando você tem uma gravação sem a presença das pessoas. E videoconferência significa que está todo mundo ali junto, distante, mas ao mesmo tempo. Então, no mesmo tempo, tá? Então, é falsa essa opção. O hipertexto, né, que é aquele texto cheio de links, que você pode ir lendo de forma linear, mas você pode também ir clicando para aprofundar, né? Ele possibilita ao leitor formas diferenciadas de interagir com os textos, pois apresenta como características a não linearidade discursiva, a alternância entre tipos de linguagens e a utilização de diferentes fontes de informação. Exatamente. Então, o hipertexto é muito aquele da Wikipédia, mas tem vários outros textos, né? Você não quer colocar o gráfico no meio do texto, você abre um link e faz a pessoa acessa se ele quiser. Se não quiser, ele vai fazer a leitura corrida, né? Então, verdadeiro. Além de e-mail, grupos de mensagens instantâneas e comunicações oficiais em formato digital, outras ferramentas de conferência online passaram a ser necessárias ao fazer profissional na educação, né? Se a gente for considerar, principalmente depois da pandemia. Então, claro que isso tem feito passo, né, da nossa rotina, inclusive o WhatsApp, mais do que nunca, né? Então, a letra D, com certeza. Verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. A 15ª, então, que para o primeiro e segundo ciclo ela não entra, tá? Então ela está presente apenas no simulado da educação infantil, tá bom? A Base Nacional define na 4ª competência compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética, nas diversas práticas sociais. Para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. As práticas abaixo são adequadas para o desenvolvimento dessa competência ao longo da educação básica, exceto uma, né? Então, há exceção de uma. Então, aqui é para você descobrir qual prática não condiz com a competência lá em cima, né? Propor atividades envolvendo a construção de vídeos
sobre temáticas de aula, compartilhando nas redes sociais. Então, é exatamente compreender, utilizar e criar. Proibir o uso de celulares na sala de aula, pois eles contribuem para a dispersão dos estudantes, assim como de desinteresse pelos assuntos tratados. Então, mesmo que a gente sabe que ainda existe uma lei estadual, né, que proíbe o celular na sala de aula, ele precisa ser utilizado de forma pedagógica, combinada, né? E ele está sendo cada vez mais utilizado, porque muitos aplicativos abrem com muita facilidade pelo celular. Então, a letra B está errada, mas vamos ver se a gente acha uma outra aí, né? Desenvolver a capacidade crítica para reconhecer uma informação falsa, fazendo denúncia e não compartilhando, incluindo as crianças da educação infantil. Então, é exatamente isso, desenvolver uma capacidade crítica, a análise de alguma notícia e, principalmente, mesmo que você só suspeite, não compartilhar. Então, e tem tudo a ver com a competência geral, que é a questão da crítica, né, e reflexiva e ética, naquilo que a gente compartilha. Utilizar recursos de gamificação para aprofundar conceitos e desafiar estudantes de todas as idades. Então, também a letra D, portanto, sem sombra de dúvida, é a letra B, né? Vamos para a legislação educacional e também a numeração é diferente, tá? No caso do primeiro e segundo ciclo, a prova de legislação educacional, que a gente seguiu lá o edital, ela veio depois da de fundamentos, tá bom? Então, a de educação primeiro e segundo ciclo, as questões de legislação educacional, elas aparecem da 27ª até a 30ª, tá bom? Então, fiquem atentos a isso aí. Então, a primeira tem um texto falando das diretrizes e base, né? Então, falando das políticas públicas de inclusão, da importância delas, e aí existem, então, algumas situações em que a gente vai ter que avaliar de acordo com os princípios que estão colocados na Lei de Diretrizes e Bases, tá bom? Lembrando que são 14 princípios, é importante dar uma lida antes, um dia antes da prova, nos princípios, para ficar bem na memória, tá? Maria tem um filho de 16 anos diagnosticado com espectro autista. Sobre a sua matrícula no atendimento educacional especializado, ela deve ser preferencial na rede especializada de serviços, não na rede regular de serviço. Um grande princípio da nossa LDB, né, na perspectiva dos princípios educativos, é a inclusão, a plena inclusão. Portanto, a 1 está errada. Pedro tem 14 anos e pretende iniciar no programa de jovem aprendiz. Para tanto, poderá fazer os exames supletivos da EJA para certificação. Não, somente pode fazer a certificação no ensino fundamental quem tem acima de 15 anos de idade. Então, ele terá que cursar, né, ele terá que fazer o regular para poder ser concluído. Então, ele não pode fazer certificação. Então, a 2 também está errada. Ana irá matricular sua filha de 2 anos numa creche. Ela sabe que a prefeitura é obrigada a ofertar a vaga, mas sabe que não será perto de sua residência. Pode até dar sorte de ser perto, mas não tem a obrigatoriedade de ser perto neste caso, tá? Então, a prefeitura é obrigada a ofertar a vaga, mas caso seja mais do que 2 quilômetros, tem que oferecer transporte adequado, mas não sempre perto da sua residência. Então, a obrigação é ofertar o mais próximo possível da residência. Então, a 3 está certa. Oscar é conselheiro tutelar que irá peticionar o judiciário para garantir que as crianças, a partir dos 4 de sua idade, 4 anos de sua comunidade, tenham direito à vaga em escola pública de educação infantil ou de ensino fundamental mais próxima da residência. Aí, diferente no caso dos 2 anos, que não é obrigatório, neste caso, sim, tem que peticionar para que a criança possa estudar mais próxima de sua casa, tá? Porque já é obrigatório, né? Espera aí que fugiu minha tela aqui. Então, porque está na outra página, né? Então, 16, 3 e 4, certinho. Vamos para 17, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? E aí avaliando verdadeiro ou falso. A simples suspeita de maus-tratos contra criança ou adolescente pelo professor não torna a comunicação obrigatória à autoridade. Muito pelo contrário.
a gente nunca tem certeza de nada, é sempre uma suspeita. Então, não podemos, em hipótese nenhuma, ser omisso, tem que levar para a direção e a direção levar imediatamente o caso para o estatuto, o Conselho Tutelar, que irá agir, né, conforme determina a lei. Então, é falsa a primeira opção. O descumprimento da oferta de vaga em creche enseja responsabilidade do secretário de Educação com multa prevista no artigo 249. Então, a multa não é para o secretário, não é para a pessoa, a multa é para o poder público. Então, a responsabilização é do poder público municipal. O secretário responde, o prefeito responde, mas não é ele que paga. Quem paga é o poder público, tá? Então, é falsa porque eu responsabilizo a rede, eu responsabilizo o sistema e não as pessoas, tá? E é lógico, o sistema, existem pessoas que estão ali sendo responsáveis, mas não é o secretário que vai retirar dinheiro do bolso dele para pagar essa multa ou para responder sozinho como pessoa civil, mas ele vai responder juntamente com o prefeito e outras pessoas relacionadas ali a esse cargo, tá? Então, é falso também. O direito ao respeito baseia-se na inviolabilidade, ou seja, não poder violar, tá, gente? Da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças dos espaços e objetos pessoais. Perfeito. Então, a gente precisa respeitar a integridade física, psíquica, moral da criança, os seus valores, as suas ideias, né, as suas crenças, os objetos pessoais. Então, precisa ser respeitado e jamais poder sofrer nenhum tipo de violação. Então, verdadeiro. O ECA admite que programas sociais com caráter de trabalho educativo remunerem os indivíduos pela produção de seu trabalho, desde que não seja criança. Então, o ECA é um Estatuto da Criança e do Adolescente que garante direitos, tá? Estabelece deveres também com relação ao Conselho Tutelar, à Justiça, à escola, à família, mas ele não tem essa questão de remuneração, né? Não existe essa discussão de remuneração. Então, é falso, tá? 18ª, que lá para o pessoal do primeiro e segundo ciclo deve estar na 29ª ou 30ª aí, tá bom? Considerando o descrito no artigo 22, que determina que aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse desses, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais. Tendo ambos direitos iguais e deveres e responsabilidades compartilhados no cuidado e na educação da criança, devendo ser resguardado o direito de transmissão familiar, suas crenças e culturas, assegurados os direitos da criança, analise as assertivas, indicando qual situação existe prática conflituosa com a normativa. E o A ficou juntinho com como, né? Mas não é coma, é com a normativa. Então, existe a normativa lá em cima, e em que os pais possuem um dever natural, né, aquilo que a gente chama de pátrio poder, e para se retirar desse poder familiar, é preciso uma situação muito grave, né, muita análise e tudo. Então, vamos ver as situações abaixo. Quando recomendada pelas autoridades sanitárias, a vacinação de crianças é obrigatória. Sim, a família não escolhe. Eu não quero vacinar meu filho. Não, ele é menor, e houve, né, como acontece da Covid, por exemplo, o pai não vai preso, mas ele responde por negligência, né? Ah, eu não quero matricular meu filho na escola, porque a escola é perigosa, não acredito na escola. Eu vou ensinar meu filho em casa. Não, não pode, porque é obrigatório, é recomendado, é obrigatório, é um direito subjetivo, né? Portanto, sendo um direito público subjetivo, a criança não escolhe, é um direito que ela tem, e as famílias precisam cumprir esse direito, tá? Letra A está correta, de acordo com aquilo que incumbe o dever de sustento, guarda, de proteção, né? A falta ou a carência de recursos materiais não constitui
motivo suficiente para a perda ou a suspensão do poder. Se fosse milhões de famílias perderiam, né, o direito aos seus filhos. Então, elas têm direito e existem os programas sociais para ajudá-las, né, na perspectiva do sustento da melhor forma possível, tá? A condenação criminal do pai ou da mãe implicará a destituição do poder familiar, não diretamente. Então, se o pai e a mãe for preso, essa criança pode sim ter uma tutoria temporária com vô, tia, né? Mas ele pode conviver e ele pode fazer as visitas, ter a convivência paterna e materna, se for o caso das duas prisões. Se não um pai ou uma mãe, ele continua sendo responsabilidade desses pais e dessas mães, até porque muita gente consegue, inclusive, liberdade condicional, uso de tornozeleira, justamente por terem filhos menores, né? Então, eles não perdem esse poder familiar, eles podem acompanhar, mesmo em casos de crimes mais graves, tá? A não ser que isso seja violação contra aquela criança, tá bom? Então, a letra C, por enquanto, fere essa normativa lá em cima, tá? Os filhos havidos ou não da relação do casamento ou por adoção terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas qualquer designação discriminatória relativa à filiação. Isso existia muito antes do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Existia demais essa ideia de que o filho é adotado, ele vai ter menos. Ele é filho de fora do casamento, ele nem tem direito a nada, que ele foi filho de fora do casamento. É filho ilegítimo, né? As pessoas falavam disso, da filiação ilegítima. Hoje não pode haver mais esse tipo de classificação, tá? Então, a 18, com certeza, a letra C, que é a única que está incorreta. 19ª, todas as alternativas abaixo apresentam conceitos corretamente descritos lá na lei, né, de brasileira de inclusão da pessoa com deficiência, exceto uma. Então, a primeira está lá, acessibilidade, que é o quê? Possibilidade e condição de alcance para utilização com segurança e autonomia de espaço mobiliário, equipamento, edificação, transporte, né? Serviço, instalação, uso privado ou coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. Então, está corretíssimo. Esse é o conceito de acessibilidade. Tecnologia assistiva ou ajuda técnica, produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivem promover a funcionalidade relacionada à atividade e à participação da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, visando a sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social. Então, as tecnologias assistivas ou ajudas técnicas, né, elas são justamente os equipamentos que auxiliem, por exemplo, um cego, né, o DataVox, ou um texto, um audiolivro, a própria tablets, touches ou computadores com teclados diferenciados, com colmeias. Então, isso são tecnologias que permitem as pessoas com algum tipo de dificuldade ou até com alguma questão na comunicação estabelecer essa relação, né? Adaptações razoáveis, adaptações, modificações e ajustes adequados que não acarretem ônus desproporcional indevido quando requeridos em cada caso, a fim de assegurar que a pessoa com deficiência possa gozar ou exercer igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas, todos os direitos e liberdades fundamentais. Então, as adaptações são muito parecidas com acessibilidades, né? Inclusive, a questão curricular, por exemplo, a gente nem tem feito mais o uso da palavra currículo adaptado ou atividade adaptada, a gente tem feito, houve aí uma modificação para atividade acessível, prova acessível. Então, as adaptações razoáveis são aquelas em que, por exemplo, a pessoa com dislexia, ela tem direito a um ledor de prova, ela pode fazer uma prova oral, ela pode fazer a resposta em áudio no Google e aparece a resposta escrita. As pessoas com descalculia têm direito ao uso da calculadora. Então, assim, não só para né, principalmente para as pessoas com deficiência, mas essa adaptação razoável, ela também pode ser usada para as pessoas com alguma necessidade especial, que não entra como deficiência, mas que requerem também algum tipo de adaptação
que não a impeça, né, de exercer todos os seus direitos e suas liberdades. Letra D, profissional de atendimento educacional especializado. A letra D começa com um problema, porque não é profissional de atendimento educacional especializado, é profissional de apoio escolar. Então, o profissional de apoio escolar, ele é uma pessoa que exerce atividades de alimentação, higiene, locomoção e atua em atividades escolares nas quais faz necessário, mas ele não é um profissional técnico, legalmente estabelecido tecnicamente como um professor. Então, você tem o professor de atendimento educacional especializado, que não é um profissional qualquer, é um professor, precisa ser licenciado como professor, mas também precisa ter uma pós-graduação, uma especialização, um mestrado, um doutorado da área da educação especial ou áreas afins, como neuropsicologia ou psicometria, agora eu quero lembrar a palavra, psicomotricidade, né? Clínica. Então, aqui a grande questão não é profissional de atendimento educacional especializado, mas é profissional de apoio escolar, tá? Então, por isso a letra D está errada. A 20ª também, só na prova da educação infantil que ela aparece, tá bom? A Lei Diretriz e Base da Educação, né, a 9394, dispõe que a educação tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, sendo garantido o dever de quem? Escola e do Estado? Não, a escola é um representante do Estado. A escola e da família, então, a escola é representante do Estado, mas ela não responde pela educação escolar desse país. A escola é uma instituição, então, portanto, é da família e do Estado. A família de forma individual, cada família, e o Estado enquanto poder público lá, tá? Letra C. Então, essa aqui é o módulo, né, que na educação infantil está como módulo 2, que o que nos interessa aqui é o Fundamentos da Educação, e que para o primeiro e segundo ciclo, as questões estão entre 13 a 19, tá? Então, as questões que eu vou discutir agora, vou apresentar para vocês, elas estão entre 13 a 19, tá bom? Então, sobre a infância relacionada às primeiras experiências escolares, é correto que se afirma em... Então, aí pensando na infância, as primeiras, né? Então, pensando mais na educação infantil mesmo. Nesse período da vida, as crianças estão vivendo mudanças importantes em seu processo de desenvolvimento, que repercutem em suas relações consigo mesmas, com os outros e com o mundo. Perfeito, né, gente? Não tem dúvida nenhuma com relação à primeira. Os professores das crianças pequenas precisam compreender a ausência de habilidades que elas possuem. Bom, aí tem um problema, né? Elas têm muitas habilidades, devido à pouca familiaridade com o contexto escolar. Por isso, a necessidade de atividades que desenvolvam a heteronomia. Então, está tudo errado na 2. Primeiro, a educação infantil trata como campos de experiência justamente porque considera que elas possuem uma vasta experiência. Mesmo ela tendo pouco tempo de vida, ela já se relaciona, ela interage com outras pessoas, com o meio social dela, com o meio ambiente, né? Então, a 2 está completamente errada. As escolas que atendem crianças devem proporcionar experiências para o desenvolvimento da oralidade e dos processos de percepção, compreensão, representação, elementos importantes para a apropriação do sistema de escrita alfabética. Esse é um problema. Então, eu tenho que desenvolver, sim, a oralidade, a percepção, a compreensão, a representação, mas não para o sistema de escrita alfabética. A ideia tem que ser muito mais ampla. Auxilia muito na compreensão do sistema alfabético, principalmente a criança que está indo da pré-escola para o primeiro ano, sem sombra de dúvida. Mas o meu foco na educação infantil, nas primeiras experiências escolares, não pode ser a alfabetização. E nem no primeiro ano, que o foco é a alfabetização, pode ser apenas o desenvolvimento da oralidade para o sistema de escrita alfabética, né? Aí eu limito muito, eu impeço o repertório amplo, então vamos lembrar das proposições curriculares de Belo Horizonte, da Base Nacional, quanto mais diverso for,
né? A ideia de formação integral, de plenitude, de desenvolvimento pleno, a gente não pode perder esse foco de jeito nenhum, tá? Então, não tem que priorizar nada em relação a nada, tá? Então, não existe, a prioridade é a formação integral. Então, todas as áreas são importantes, todas as habilidades farão sentido ali com essa preparação. Então, a 3 está errada também. Já me perdi, eu acho que é só a 2 por enquanto, não, só a 1 por enquanto que está certa, né? As experiências das crianças em seu contexto familiar, social e cultural, suas memórias, seu pertencimento a um grupo e sua interação com as mais diversas tecnologias e da informação e comunicação são fontes que estimulam sua curiosidade e a formulação de perguntas. Sem sombra de dúvida, quanto mais experiência tiver, por isso a ideia de campos de experiência, tá? Então, a 1 e a 4 está correta. Correntes inovadoras do pensamento educacional absorvem ideias do chamado design thinking, né? Segundo essa concepção, todo professor atua como designer, como alguma coisa que cria, que transforma, que modifica, tá? Na medida que seleciona formas de abordar os conhecimentos, ambientes de aula e respostas para os desafios enfrentados pela escola. Assinale a opção que descreve corretamente uma característica desse tipo de abordagem. Então, pensar na design thinking é você pensar nas diferentes formas de pensar, nas diferentes formas de agir, nos diferentes desenhos que a sala de aula pode ter, que o currículo pode ter, que as atividades podem ter, tá? Então, não existe uma padronização, mas quanto mais diverso e criado for esses espaços, melhor vai ser para a gente atender às diversidades humanas, tá bom? Preferência por modelos educacionais tradicionalmente desenvolvidos e estabelecidos? Não, de jeito nenhum. Descentralização do desenvolvimento de métodos e recursos pelas autoridades pedagógicas? Também não. Então, não é a ideia de que eu vou seguir um padrão, porque se eu for seguir um padrão, eu saio dessa ideia de design thinking, né? Que é a criação. Definição de desenhos claros e rígidos de currículo, não, pelo contrário. Definição de variados desenhos curriculares, de diferentes metodologias, de diferentes dinâmicas de sala de aula, tá? Então, a letra C também está errada. Atuação baseada em otimização dos métodos e experimentação de solução para problemas. Bem na base também de quanto melhor, mais variado for as metodologias, né, a ideia das metodologias ativas, e quanto mais eu propor ao meu aluno os desafios, melhor eu ganho na perspectiva do desenvolvimento deles, dessa diversidade toda, tá? Vamos, então, à letra D, sem sombra de dúvida, né? Até porque as outras opções estão muito ruins. 23, então, que lá para o primeiro e segundo ciclo deve estar na 15 ou 16, tá bom? Mas está ali entre 13 e 19. As abordagens mais recentes nos processos de ensino-aprendizagem têm privilegiado as metodologias ativas. Avalie se as características das metodologias ativas incluem exigência de uma postura mais incisiva do professor como condutor do processo de ensino-aprendizagem? Não. O que é postura mais incisiva, né? Essa postura de comando, essa postura efetiva, centralizadora, de condutor? Não, mas de mediador. Então, uma postura mais de mediação, de diálogo, aí estaria dentro das metodologias ativas, tá? Então, a 1 está errada. Incentiva o diálogo entre alunos e professores através de discussões em grupo e projetos colaborativos, ok. Utilização de situações práticas para o desenvolvimento de habilidades aproveitáveis fora da sala de aula, ou seja, aquilo que eu vou usar em sala, ele é, a palavra aproveitável que ficou esquisita, mas é importante essa articulação, né? Então, que eu faça uso de materiais e conhecimentos que ele vai conseguir perceber fora do espaço da escola. Então, a 2 e a 3 estão corretas dentro da metodologia ativa. A 24ª, então vamos lá na 24ª, só para a gente lembrar da diferença entre as 3 tendências rapidamente, tá? Então, eu tenho a tendência libertária, vocês vão pensar numa perspectiva liberal,
na ideia de liberdade total, de não controle estatal de nada, inclusive da educação. Então, nenhuma forma de estabelecimento de um currículo, de um sistema, de uma padronização de conhecimento, de uma avaliação padronizada, de forma nenhuma. A libertária, a gente vai ter lá o Celestin Freinet, e no Brasil a gente não tem muita... não tem esse modelo que circula, que são das escolas mais abertas, as escolas mais livres, geralmente são escolas comunitárias, associações educacionais, porque elas têm uma proposta em que não segue nenhum currículo. E agora, com a base nacional, isso fica mais complexo, porque a base nacional determina como obrigatório para qualquer tipo de escola, né, que se adeque a adoção obrigatória das habilidades consideradas como essenciais, tá? Então, vamos lá. Libertadora Paulo Freire, tá? Libertadora Paulo Freire, então vocês vão lembrar que a libertária e a libertadora têm esses nomes parecidos porque elas são parecidas. Porém, a libertária é um movimento liberal, democrático, liberal. Já a libertadora é um movimento histórico-crítico, é um movimento mais dialético, é um movimento de uma discussão crítica da autonomia, da capacitação, não, né, da autonomia, daquilo que o Paulo Freire chamava da perspectiva da leitura do mundo e da leitura da palavra articulada, mas principalmente que primeiro eu preciso compreender o mundo que eu existo, fazer a crítica, fazer compreender, né, então, problematizar e compreender o que está ao meu redor, para depois eu vencer a questão do conhecimento. Então, conhecimento para Paulo Freire, o conhecimento científico ele é importante, mas ele não pode ser o viés da escola. A escola precisa trabalhar na dimensão, né? Ele precisa trabalhar na dimensão da construção crítica, da autonomia, da emancipação humana, tá? A histórica crítica é justamente a proposta que está vigente no Brasil, é uma tendência vigente no Brasil, que é a articulação entre o conhecimento científico e o conhecimento prático, social, histórico, né? A visão crítica do conhecimento científico. Então, o conhecimento científico ali transferido, né, colocado na base nacional, por exemplo, ao ensinar aquela habilidade, ao tentar desenvolver aquela habilidade no meu aluno, eu preciso articular com os conhecimentos científicos, tá? Então, articular esses conhecimentos científicos à realidade social. Então, tanto a base nacional, as proposições curriculares de Belo Horizonte propõem essa tendência pedagógica histórico-crítica, em que o conhecimento não é dado como verdade absoluta, muito pelo contrário, mas é preciso que, a partir deste conhecimento, eu construa novos conhecimentos. Né? O Libani e o Saviani são grandes pensadores dessa tendência, eles vão dizer que é importante apresentar para os alunos as teses que existem, as teorias que existem, mas dizer para ele que eles podem fazer as catárses, né? Ou seja, a reviravolta ali, o diálogo permanente na construção, na transformação de um novo conceito, que a ciência ela é alguma coisa que é flexível, que é modificada, que é transformada cada vez que a gente questiona ou problematiza, tá bom? Então, a primeira opção lá, baseia-se na ideia de que o estudante, por meio da problematização de sua realidade, pode compreender sua relação social e papel no mundo, promovendo uma transformação ativa de sua realidade. Cara de Paulo Freire, né? Então, eu vou problematizar, vou entender a realidade, e aí eu vou promover, então, essa transformação ativa. Não há aqui nenhum indício de conhecimento científico, né? Não há essa adoção, portanto, é a 2 libertadora. Essa tendência pedagógica se opõe ao autoritarismo, priorizando a aprendizagem por meio das trocas coletivas e da autogestão. Isso também aparece tanto para a libertária, libertadora e histórica crítica. Todas as três, elas se opõem ao autoritarismo. O que elas têm de diferente em relação? No caso da libertária, prioriza a aprendizagem, não abre mão da aprendizagem.
Não abre mão do conhecimento científico, de jeito nenhum. Porém, ele vai fazer isso de uma forma em que o aluno vai escolher quando ele quer aprender aquilo, de que forma ele quer aprender, tá? Então, a prioridade da aprendizagem na libertária, ela é mais forte do que na libertadora. Na libertadora, a preocupação é muito maior com a emancipação, a autonomia, a problematização. Então, por isso que eu tenho certeza que é a 1, porque a oposição ao autoritarismo os 3 têm. Ali a grande questão é a priorização da aprendizagem. No histórico crítico também existe a priorização dessa aprendizagem científica, porém, a autogestão ela é deixada um pouquinho à parte, né? Eles entendem que é importante a atuação do Estado para a garantia de direitos de uma boa educação para todo mundo. Então, a histórico crítica vai atuar com um Estado democrático de direito, um Estado que garanta direito de acesso a todos. Então, ele não trabalha muito nessa perspectiva da autogestão, tá? Não na perspectiva escolar, tá, gente? Mas sim de desenvolvimento humano. Então, A1, defende a integração entre o conteúdo acadêmico, ou também podendo chamar conhecimento científico, e a realidade vivenciada pelo estudante, objetivando transformar a sociedade ao romper com modelos tradicionais de ensino, centrados apenas na reprodução do conteúdo. Então, eles entendem que é importante essa integração do conhecimento científico com a vida social, mostrando para o aluno que a matemática não está só no livro, está na vida, que a geografia não está só no livro, está na vida, que a história não está no livro, só está na vida, tá? Então, fica 2, 1, 3. 2, 1, 3, tá bom? 2, 1, 3, conforme está na letra B. Vamos para a 25ª, então. As tendências pedagógicas que orientam o trabalho educativo se dividem em 2 linhas, liberal e progressista. Então, se a gente for pegar libertária, é liberal. Libertadora e histórico-crítica é progressista, tá? Sobre a tendência progressista, crítico-social dos conteúdos, que também pode ser chamada de histórica crítica dos conteúdos, então, na prova pode aparecer tendência histórico-crítica, tendência crítico-social dos conteúdos é a mesma coisa, é a do Libani e do Saviani, que é o que está justamente vigente aqui no Brasil nos dias atuais, tá? Assinale, então, a alternativa correta com relação à tendência progressista crítico-social dos conteúdos. O método dessa tendência parte da relação direta da experiência do aluno confrontada e ampliada com o saber sistematizado. Então, está bem a cara do Libano, essa ideia de que aí minha experiência é o conhecimento prévio, é de onde eu vou partir, mas eu não vou ficar preso a isso. Né? Eu não vou ficar preso só a problematizar a minha realidade. Eu tenho que ampliar o meu repertório, possibilitar mudanças. Tá? Então, a partir de onde? A partir do conhecimento científico, eu vou ampliar cada vez mais os meus saberes. A escola, nessa tendência, tem um papel de preparar intelectualmente, moralmente, os alunos de jeito nenhum. Isso está muito voltado para o tradicional, tá? Os conteúdos propostos por essa tendência são ministrados em sala de aula, mas não são exigidos para fins pedagógicos. Qual conteúdo que não é exigido para fim pedagógico? Não tem a menor lógica isso, né? Todo conteúdo é uma exigência para um fim pedagógico, tá? Inclusive aquele que a gente faz no recreio, tudo tem uma finalidade, tudo tem um efeito educativo. Nessa tendência, a aprendizagem é baseada na motivação e na estimulação de resoluções de problemas sociais. Então, a letra D pode ter surgido dúvida para todo mundo. De fato, a tendência progressista, ela não trabalha essa ideia de estimulação, de motivação. Ela trabalha a ideia de que é preciso pensar no conhecimento científico como alguma coisa que tem que ser problematizado. Mas com base em quê? Com base na realidade sócio-histórica, com base naquilo que eu apresento na experiência e no seu tempo, em cada dia, no seu tempo. Tá? Então, o problema da letra D está na motivação e na estimulação. Motivação e estimulação está muito mais ligado à progressista liberal, à tecnicista liberal, né, lá do John Dewey, da Montessori, que é aquela ideia de uma tendência progressista tradicional, né, que o aluno ele é ativado nele o estímulo.
é ativado nele a motivação. Aqui não, ele vai ser confrontado o tempo todo e ele precisa desse confronto para refletir sobre. Então, ele apresenta uma hipótese, ao invés de eu dizer para ele, você está errado, o que eu vou dizer? Olha, eu vou confrontar com a sua resposta. Vamos pensar no que você está levantando como hipótese, e aí eu apresento teorias para ajudá-lo, eu apresento pontos de vista diferentes para ajudá-lo. Então, é bem a letra A, tá? A experiência do aluno, ou a hipótese do aluno, ou o conhecimento prévio do aluno, que pode aparecer dessas formas na prova, ampliada de acordo com o saber sistematizado, tá? Então, a 25ª é a letra A. A 26ª talvez tenha sido a questão mais difícil do simulado, porque ele é cheio de sutilezas, né? Então, a 26ª aí, vocês precisam refletir. Se tiver questão desse tipo, vocês vão pegar a análise da primeira parte em relação à segunda parte, de forma que dê continuidade, dê coerência. Então, o texto tem que apresentar uma coerência, porque todas casam com todas. Se a gente for ler, a número 1 casa com todas as opções, a número 2 com todas as opções. Só que existe ali uma lógica de continuidade, existe uma lógica de assunto, tá bom? Então, vamos lá. De uma avaliação a serviço da classificação, seleção, seriação para. Eu estou falando de avaliação. Se eu estou falando de avaliação, eu tenho que buscar uma alternativa que tenha a palavra avaliação ou que tenha uma prática avaliativa nesse sentido. Então, o respeito à individualidade, a confiança, a interação e a socialização, não estou falando de avaliação. A mobilização, a inquietação, a busca de sentido, não estou falando de avaliação. O acompanhamento permanente, mediação de intervenção pedagógica para melhoria da aprendizagem, estou falando muito mais de aprendizagem, de acompanhamento. Agora, de uma avaliação a serviço da classificação, seleção, seriação para uma avaliação a serviço da aprendizagem do aluno. Olha como é que está coerente. Uma completa a outra certinho. Então, uma oração combina com a outra. Então, de uma avaliação de classificação, seleção, para uma avaliação a serviço da aprendizagem do aluno, da formação, da promoção e da cidadania. Então, a número 1 está lá na última frase, né? A opção 1 vai lá para a última opção. Número 2, de uma atitude de reprodução, de alienação, de cumprimento de normas para. Então, eu estou falando de atitude. Atitude, respeito, individualidade. Atitude de mobilização e inquietação, uma atitude de reprodução e alienação, mobilização e inquietação. Combina mais. O acompanhamento permanente, então, uma atitude de reprodução e alienação com acompanhamento permanente. Então, a 2 está combinando mais com o quê? Atitude de reprodução e alienação, mobilização e inquietação, que é do outro lado. Então, o contrário de reprodução e alienação é mobilização e inquietação. Então, a 2 está casadinho com a afirmativa 2 ali. Da intenção prognóstica, somativa, de explicação, perdi a escrita, de explicação e apresentação de resultados para. Então, da intenção prognóstica somativa de explicação e apresentação de resultados para o quê? Para o respeito, para o acompanhamento permanente, mediação de intervenção pedagógica para a melhoria da aprendizagem. Por que não é o respeito à individualidade? Porque aqui eu estou com uma intenção. Aqui eu estou com uma ação de intenção. Então, o respeito à individualidade tem mais a ver com alguma coisa mais diretamente humana. Aqui, então, eu tenho que procurar uma das duas que vai falar muito mais de questão que quebra com a questão diagnóstica, somativa e explicativa. Então, a opção 3 é a melhor. Então, da intenção prognóstica, somativas de explicação e apresentação de resultados para o acompanhamento permanente de mediação, de intervenção pedagógica para a melhoria da aprendizagem. E lá em cima, né, do privilégio à homogeneidade
seja, a padronização, um único tipo de sujeito, a classificação, a competição, para. Aí, olha que legal, a 4 a gente tem certeza que está certíssima, né? A 4 e a 1. Sabendo da 4 e a 1, mesmo que você tenha na dúvida na 2 e na 3, se sabendo da 4 e a 1, acho que dá para responder, ó. Para o respeito à individualidade. Eu não quero todo mundo igual, eu quero pessoas diferentes. A confiança na capacidade de todos, a interação e a socialização. Eu não quero competição, eu quero interação e socialização. Então, é o contrário certinho, assim como a outra. Então, a resposta ali fica 4, 2, 3 e 1. 4, 2, 3 e 1. Esse tipo de questão tem que olhar muito isso, tá? As palavras-chave que uma encontra com a outra ali, tá? Então, realmente, eu acho que foi a questão mais difícil na parte de fundamentos aí, mas tem que ter sempre alguma mais difícil para que vocês também elaborem pensamento, né? Vamos para a 27ª, então, da questão da educação infantil, lembrando que para primeiro e segundo ciclo deve ser lá 19, 18, tá? A avaliação formativa faz com que os professores tenham um novo olhar sobre o erro e sobre o desafiante processo de ensinar e aprender, tomando-os como possibilidades constantes de retomada e de diagnóstico para as propostas de intervenção e superação das dificuldades. Analise as afirmativas abaixo, considerando o conceito de avaliação formativa, tá? Então, na perspectiva de avaliação... Opa, peraí que fugiu meu carrinho aqui, peraí. Eita. Deixa eu marcar aqui direitinho, senão vai ter confusão na hora de mudar a página, né? Ele muda. Então, deixa eu subir aí, agora dá certinho. Na perspectiva da avaliação formativa, tem-se o entendimento de que a relação pedagógica requer o privilégio do aspecto qualitativo da avaliação, de modo a reduzir a função de controle a que tradicionalmente foi lhe atribuída. Exatamente. Então, na avaliação formativa, a gente não abandona o quantitativo, mas existe uma priorização de aspectos ligados à observação, ao dia a dia, aquilo que ele processa ali todos os dias, tá? A avaliação deve ser orientada pelo currículo como ideia global de princípios e marco conceitual de referência, que concretiza em práticas específicas a educação como projeto social e político. Corretíssimo, né? Então, ela deve ser orientada pelo currículo, uma ideia global, que traz os marcos conceituais e que permite que a gente cumpra o que está determinado na LDB, que é o direito de aprendizagem para todos. A avaliação formativa converte-se em atividade de aprendizagem ligada à prática reflexiva e crítica, de modo que o educador haja fundamentalmente com a intenção de qualificar o trabalho docente. Está correto? Então, ela é uma busca, né, reflexiva e crítica, principalmente do docente em relação à sua prática. A avaliação formativa busca classificar para conhecer, não. A avaliação formativa não é para ser usada para classificar, né? O que é classificar? Ah, o aluno é bom, o aluno é ruim, o aluno é fraco, o aluno é forte, o aluno sabe nada, o aluno sabe tudo, tá? Então, de jeito nenhum que busca essa classificação. Então, 1, 2 e 3 estão corretas, a 4 não está correta, porque não é a busca pela classificação. Vamos para a 28ª, que é a última, então, para a educação infantil. Nos últimos anos, pesquisas situadas nos campos das ciências sociais humanas têm nos aproximado das culturas e linguagens infantis, abordando a infância como categoria social, compreendendo a criança como sujeito e dando destaque às suas formas de sociabilidade. Essas pesquisas contribuem, assim, para a constituição de uma produção transdisciplinar de estudos, ou seja, várias áreas dialogando, né? E isso acontece de verdade. A gente tem neurologia, pediatria, pedagogia, psicologia, né? A psiquiatria infantil, a fisioterapia, a fonoaudiologia, então várias áreas, ou todas as áreas, discutindo a infância, tá? E para a emergência de estudos que tomam as crianças como sujeitos ativos na vida social, sujeitos que merecem ser considerados em seus tratos peculiares e como produtores de uma cultura própria, as culturas infantis, no plural, porque a gente não tem só um tipo de infância, né? Então, está correto a primeira afirmativa e vamos lá para o porquê.
Por quê? É muito diferente ter sido criança no tempo ou noutro, ser criança num lugar ou noutro, em grupo ou isoladamente, em uma família ou em outra. Nesse sentido, diferentes crianças, embora tenham traços comuns e características recorrentes em vários ciclos da vida, possuem identidades próprias ou múltiplas identidades construídas a partir de suas interações sociais. Então, as duas, uma complementa a outra, estão corretíssimas. As duas afirmativas são verdadeiras. Então, é isso, pessoal. Desejo novamente muito sucesso na prova, que vocês tenham muita tranquilidade ao realizar as provas, faça a leitura do enunciado, se grife, procure saber o que o enunciado está querendo, muita tranquilidade e desejo melhor para vocês, tá? Tudo de bom e até a próxima. Foi um prazer trabalhar com vocês e a gente se vê. Um abraço.